Eu tenho um grande problema em estudar quando eu tenho um assunto que eu não curto muito. Quando eu tenho um assunto que eu não curto muito, eu fico desmotivado. Pelo jeito, esse daqui não gosta muito de português, que não tem uma vírgula. Mas quando um assunto me interessa, eu consigo estudar muito bem. Como eu faço para conseguir estudar qualquer matéria ou assunto sem sofrer pela desmotivação? Muito boa pergunta. O que a gente recomenda é que você coloque mais de um assunto por dia, entre um que você não gosta e um que você gosta. O que você não gosta primeiro, o que você gosta depois. Porque se você começar pelo que você gosta... Agora, começa pelo que você não gosta, pra você ver a velocidade que você vai estudar. Pode crer. Pô, tem que resolver 10 questões de química para ler um texto de literatura sobre herói e anti-herói. Então assim, cara, tu já vai ficar como no texto de literatura? Cara, que eu quero ler essa parada. Não. Tá programado aqui, ó, 10zinho de química. Aí tu, tá, me dá isso aqui. Porque no final tem um propósito maior que você quer passar, você quer fazer a prova que for. Então assim, você tem que fazer isso. Tá, então, no fundo, o que te motiva é saber o que você quer e acertar, cara. No fundo é acertar. O que desmotiva muita gente é porque você nunca acerta. Sabe aquela pessoa que matemática nunca abraçou? Tipo, nunca. Se essa pessoa começa a acertar matemática, tanto é que muita gente muda de opinião quando pega um professor ou uma professora muito boa, cara. Mas isso é uma parada que aconteceu comigo. Eu quero agradecer aqui glorioso Toshio Mário, que eu era péssimo em matemática. Péssimo. Eu falo que foi tudo culpa de uma suspensão. Porque eu joguei polenguinho na cara de um amigo meu. Ah, que bobagem, né? Aí, coisa pouca. Eu perdi um dia de aula. Mas eu perdi a aula de log. Sabe o que é você perder a aula de log? É aquela aula que nem quem veio Entendeu? entende exatamente o que está acontecendo ali. Não, eu ainda virei pra professora e falei, professora, eu não entendi nada lá. Ah, você foi suspenso? Não, estudo em casa. E, eu nunca peguei. E eu lembro que desde o primeiro ano até o terceiro, era só pancada, assim, matemática. E quando eu tava pra reprovar em matemática, assim, minha mãe querendo me assassinar, que minha mãe é professora, puta. Fui fazer aula de particular com o Toshio, cara, e aprendi matemática. Não é que eu aprendi. Eu comecei a tirar 10. Caraca. E foi bizarro, assim, de eu olhar e falar, cara, eu fui bem. Num bagulho que eu vou mal. Então faz diferença o professor, o método do professor? O quanto que você sente que isso clica com seus alunos? Cara, eu recebo umas mensagens assim que estão entre as que eu mais gosto. Perde pra quando a pessoa passa, muda de vida e tal, mas assim, caraca, eu odiava geografia, cara. E vou te ser sincero, agora eu tô gostando, tô apaixonado. Porque eu vou fazer agora um comentário sobre a geografia, que eu acho que a história faz de forma brilhante e a gente não. A história personifica. Eu poderia falar de guerras franco-territoriais. Eu chamo de era napoleônica. E tu imagina Napoleão. E é da hora pra caralho estudar Napoleão. E caraca, meu irmão, Napoleão fez o catiço. E tu, caraca. E porra, derrotaram Napoleão. E tu, você personifica, é muito mais fácil. Enquanto a geografia, ela é uma coisa muito êxodos, sabe? Tipo, Araucária. Transumância. E ela não personifica o que dá pra personificar. E eu acho isso um problema. E é uma coisa que eu tento fazer na aula. Eu tento fazer na aula a visão de uma pessoa. Eu falo, cara, aí teve a guerra que teve uma invasão, e a invasão durou 2 anos, sabe? Isso é frio pra caramba. Aí quando você conta, olha, e teve um depoimento de uma pessoa que tava lá, e ela contou como é que foi. E às vezes eu trago, cara, já viu Bastardos Inglórios? Tu tá em casa, meu irmão. Aí derrotou, meu. É um soldado nazista na tua porta, bicho. Sabe, tipo, é diferente de falar assim, não, eles perseguiam. Não, meu irmão, traz pro pessoal. Imagina, você tá na sua casa, batem a porta, como batem qualquer dia, só que você olha pelo olho mágico, tem um soldado, cara. Tem um soldado olhando pra sua casa. E esse soldado tá com 2 pessoas atrás que você não sabe o que tá acontecendo. Aí teu pai vira e manda você se esconder no porão. Você é uma criança. Cara, você tem 8 anos, bicho. Você tá escondido no porão. Entra um soldado e grita com teu pai. Você não sabe o que tá acontecendo. Quando a pessoa escuta isso, cara, a gente tá falando de outra parada. Caraca, sabe? que da hora. Outra parada. Então, quando eu falo isso, não sei se é meio cinematográfico, não sei se é meio roteiro, não sei o que a pessoa cria, mas ela cria uma conexão que ela passa a pensar e fala, caraca, bicho. Tem uma história que eu conto que é muito real. Um amigo incrível, ele já é falecido, ele tinha bastante idade, ele foi uma criança presa em Auschwitz. Caramba! Tenso, assim. Alexander Larks, o livro dele já fica a dica pra você, chama O Sobrevivente. E ele assinava o livro dele assim, eu só espero que o meu passado nunca seja o futuro de ninguém. Caramba. Porra, bicho. E aí ele conta a história de alguém que sobreviveu a Auschwitz. E uma das coisas que ele me falou uma vez, ele falou assim pra mim, Hansen,
Sabe o que eu acho interessante? Quando eu leio que a Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 45. As pessoas falam como se a guerra tivesse acabado. Em 45, do tipo, aí galera, Acabou aí. foi aí, beleza? Agora, nova temporada. Ele falou, você acha o quê? Você acha que eu ia voltar pra minha casa, que é a última vez que eu tive, cara? Eu fui preso e levado pra um campo de concentração. Você acha que a guerra acabou pra mim? Pô, Edson, uma pessoa é assaltada numa rua, ela não consegue passar na mesma rua, cara. Ela fica traumatizada, ela acha que vai acontecer de novo, cara. Pô, você teve um problema num sinal. Você fica com medo, você passa ali e fala, caraca, será que alguma coisa vai acontecer? Sabe, tipo, imagina alguém que passou por um horror desse. Então, uma coisa que falta é trazer pra realidade sob a ótica das pessoas e não dos processos. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito. E isso faz diferença. Pô, física? Cara, eu tive professores de física que fizeram eu achar que física era impossível. De olhar e falar assim, mano, nem fudendo que alguém usa isso na vida real, porque é impossível, porque isso só é chato, era só uma equação, era só um fio, era só... Que é isso, sabe? Que serve isso? Eu claramente tenho um problema grande com física e eu sinto que são coisas que se... Por exemplo, fiação. Eu acho legal, acho interessante você saber mexer disso, e foi coisa que eu aprendi, sei lá, com meu pai em casa. Porque na escola não clicava, né? E é muito difícil isso, né? Teve uma menina que comentou aqui no chat, eu até perdi um pouquinho da mensagem dela, mas é uma parada que eu acho que é muito... que a gente não pega muito, né? Que tem uma diferença de você estudar e de você aprender, né? Muito Total. grande, né, cara? A gente fica muito formulaico, né, no nosso estudo. Cara, assim, acho que todo mundo passou por isso. Quantas vezes você não estudou, aprendeu, fez a prova e deletou porque tava com pouco espaço no celular? Esquece. Você tá com muito vídeo? Aham. Cara, eu vou apagar porque eu tô sem memória no celular. Cara, você faz uma prova, sem brincadeira, você sai da prova, parece que aquilo que você estudou tava tão focado em um momento que você passou do teste da prova e ele acaba na sua cabeça. Sabe? Você fez ali um exercício de memorização, mas você não aprendeu, aquilo não ficou. Aquilo não tá em você. Então é muito diferente aprender. E não se aprende sem praticar, né? E não é só fazer exercício, é fazer relação, cara. Sabe? Porra, de geografia, cara, então, a gente foi fazer um publi uma vez de um perfume da L'Occitane, que era um perfume de araucária, que era inspirado nas matas de araucária. E eu tive um problema gigante que eu não conseguia falar a palavra araucária. E eu gravei 500 vezes eu errei, o cliente já tava puto. Eu falei assim, cara, vocês estão mandando errado toda vez. Eu falei, mas eu não consigo falar araucária. E aí, falei tantas vezes, eu parei assim e falei assim, o que é uma araucária? Eu não tenho a menor ideia. E aí eu fui ver que era uma mata, numa região muito específica, tem bastante lá pro sul. E aí, por coincidência, um pouco depois eu fui pro sul, e eu vi araucária, eu falei, cara, mas não parece com mata nenhuma de São Paulo. Por que esse mato é assim? Aí eu, porra, fui ver na internet, eu falei, caralho, eu acho que eu devia ter aprendido isso na escola. Não, e araucária... E tá lá, né? Pô, e araucária é maneiraço, porque assim, ela... Olha como é que você significa a coisa. A araucária, ela tá na família ali dos pinheiros, das coníferas, que lembram um cone. Aí você, pô, maneiro. E que é uma árvore, que ela quebra uma regra, que assim, as maiores vegetações do mundo, elas estão onde tem mais calor e mais água. Então, Brasil, Equador, Amazônia, calor, umidade, árvores bizarras. A araucária, ela consegue crescer em lugares mais frios, cara. A maior vegetação do mundo é um tipo de conífera, é a taiga lá na Sibéria, lá na Rússia. E aí a pessoa, não, maneiro. Aí eu falo assim, por que você acha que toda árvore de Natal é igual? Para e pensa se o Brasil tivesse inventado a árvore de Natal. Qual seria a árvore? Cara, olha quantas tem no Brasil. Como é que você ia decidir uma que todo mundo ia usar? Não dá, cara. Tem uma jaqueira. Jaqueira ia ser difícil, né? Porque quando cai na casa... Cara, ia ser lá uma mangueira, uma goiabeira. Eu não sei o que seria de Natal. Ah, não, mas todo mundo usa pinheiro. Claro, porque só ela cresce lá. Só ela se adapta. E aí você começa a trazer as características. A folha dela tem cera, porque aí sobrevive ao gelo. Sabe? Ela tem folha pontiaguda para escorregar, porque senão o gelo quebra. Por que você acha que quando um pica-pau vai lá e bate numa árvore congelada, cai gelo? Qualquer desenho. Porque a árvore, ela tá pronta para segurar e para jogar o gelo fora. Porque o galho é flexível. É uma árvore... Aí daqui a pouco você tá vendo uma árvore de Natal, você olha um pinheiro e você fala assim... Óbvio. Aí você mete pro lado. Se fosse no Brasil, tinha uma jaqueira ali. Não, e é muito louco quanto isso... isso de estudar, de aprender, de viver, de entender, é o quanto tá... o nosso cotidiano, a nossa vida é afetado por essas coisas e às vezes a gente não tem dimensão, né? A gente tá aqui no glorioso bairro da Vila Prudente. Aí aqui alaga. Qualquer chuva aqui, alaga. Qualquer chuva. Menor das chuvas, alaga. E as pessoas não sabem por que alaga.
E é muito comum eu estar conversando aqui em restaurante, botequinhos, cara, pô, toda vez que chove aqui alaga, né? Aí você fala, cara, tá vendo ali atrás? Ali era um rio, ali era o Córrego dos Bois, que foi completamente tapado. Tá vendo ali em Anhangamelo? Tem um rio embaixo da Anhangamelo. Tá vendo o bairro da Vila Prudente? Ele é um vale. A Moca tá pra cá, o Ipiranga tá pra cá, a Vila Zerina tá pra cá, toda a água corre pra cá. É uma questão geográfica. Terem construído um bairro aqui foi uma questão muito idiota. E aí o que fizeram pra resolver? Botaram uma placa, cuidado do alagamento. Aí resolveu, hein? Pô. E é isso, né? A gente vive isso, né? É muito louco o quanto a gente não consegue associar, né? O quanto que tem disso na nossa vida, né, cara? E as pessoas, elas preferem tratar do sobrenatural que buscar explicação. Uma coisa que eu explico é... Já marcou de ir pra praia e choveu? Uhum. Sabe, tipo... é óbvio, assim. Mas existe uma razão óbvia. Cara, uma massa de ar fria, ela é uma massa pesada, ela é uma massa densa. Quando ela vai avançando, ela comprime a massa quente, que é mais leve. E aí esse lugar que o ar quente está comprimido fica mais quente, cara. Imagina eu tenho um maior calorão e eu começo a comprimir esse calor num lugar só. Cara, esse calor fica quente pra caramba. Mas quem está comprimindo ele é a frente fria que está chegando. Então, quando você está numa temporada de calor, do nada esquenta muito, isso é uma grande característica de quando o ar frio está chegando. Só que as pessoas, elas adoram falar assim, cara, impressionante. Mudou, aconteceu isso, alguém vira e você fala assim, gente, que tempo doido, né? Aí você, por quê? Ontem fez calor, hoje choveu. Aí você, se você for explicar, você fala, aí a mesma pessoa, acontece a mesma coisa, fala, gente, que tempo doido, né? Tipo, eu falei, é doido. Chega uma hora que você se entrega pro processo. Ou, por que você teve vontade de ir pra praia e choveu? Porque fatalmente você estava num desse dia de calor comprimido, certo? Calor pra caramba, você tem referência de ir pra praia. Aí eu encontrei você, tava pensando em ir pra praia. E você, eu também. É lógico, cara. Tá fazendo 38 graus. É lógico que você pensou em ir pra praia, pra uma piscina, alguma coisa. É lógico. Ah, vamos amanhã? Vamos. Aí amanhã chove. Aí a explicação qual é? É porque a gente marcou. Não pode marcar. Se marcar... Não, filho, acredite, você pode marcar. Não é por isso. Mas as pessoas, elas não buscam a explicação, porque elas acham que isso é muito distante da vida delas. Eles não acham que o que você aprende na escola tem a ver com a sua vida. Eles acham que o que você aprende na escola tem a ver com a prova. Porque foi assim a tua vida toda. Por que você estudou física, cara? Porque caía na prova. Você não tinha outra motivação para estudar física. Uhum. Porque caía na prova. Se caiu na prova, você passou da prova, aquilo perde significado para você. E aí você segue a vida. Não tem mais por que ter aquilo. Então, assim, a gente tem que ter essa releitura da educação como um todo, cara. Ela tem que fazer sentido. Aí você cresce, é muito maneiro, cara. Pô, quero só avisar aqui o Arthur, a equipe, que se isso daqui não virar um corte, não virar um vertical, não virar um bagulho que a gente vai botar em tudo quanto é canto dessa internet, eu mato metade da equipe. Nem demissão, é facada. Porque, cara, é muito real isso, bicho. É muito... É doido, né? Muita coisa... Eu vejo por história. Assim. Eu gosto muito de história. E eu lembro que as coisas mais maneiras de história que eu aprendi foi porque quando eu era mais novo, eu gostava muito de videogame. E eu gostava muito de um jogo que chamava Medal of Honor. E quando eu comecei a jogar Medal of Honor, entre as fases, tinha partes que eles contavam histórias da Segunda Guerra Mundial. E eu pensei assim, cara, isso é muito legal. E a fase que você invade a Normandia? Pela praia? Call of Duty. Não, tem um... Do Medal of Honor, tinha uma versão que você começava, eu acho, invadindo pela praia na Normandia. Eu lembro que o primeiro Call of Duty era assim, e era insano. E, era coisa linda. E acho que a última fase até era em Stalingrado, do Call of Duty, se eu não me engano. Porque o Call of Duty você jogava com cada soldado... Cara, e era cada soldado de cada país. Então você jogava com um americano, com um inglês, com um soviético. E eu jogava esses jogos, eu falei assim, cara, eu não quero jogar. Eu quero entender, eu quero saber, por que a roupinha desse é igual desse? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Hansen, lá do Descomplica. Se você quiser assistir a live completa, vou deixar um vídeo aqui do lado pra você clicar e assistir. Vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar e um botão pra você se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!